Olá, amados irmãos, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui com a nossa continuação da leitura bíblica. Hoje estamos em Êxodo, capítulo 2, terminamos no versículo 3. Vamos ler novamente no comecinho, do 2, é tão pertinho, o nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mas escondê-lo, tomou uma arca de junco e revestiu com betume e piche. Então, pondo ela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pelas margens do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu o menino que chorava e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie teu menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: porque das águas o tenho retirado. Moisés foge do Egito. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte e viu que 2 homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E voltando elas ao Reuel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Por que deixastes o homem?
chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para com a sua condição. Moisés e a sarça ardente. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Me enviou a vós. Aleluia. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, me enviou a vós.
Este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim, de geração em geração. Vai, ajunta aos anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vós tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-eis subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Heteu, do Amoreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhes: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazio, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vaso de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis aos egípcios. Capítulo 4. Os milagres de Moisés. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e esta se tornou em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-a pela cauda, e se tornou numa vara em sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, viu que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu peito. E tornou a colocar sua mão no seu peito, no seu seio. Depois tirou-a do seu seio e viu que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te derem crédito, nem crerem na evidência do primeiro sinal, crerão na evidência do segundo sinal. E se acontecer que ainda não creiam nestes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Então as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo.
porque sou homem pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: ah, meu Senhor, envia pela mão daquela a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Araão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro. Vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara da tua mão, com a qual farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e voltarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Mídia: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou então Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que farás adiante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, por isso eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, lançando-os aos seus pés, e disse: certamente tu és para mim um esposo sanguinário. Então o Senhor deixou, e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Araão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi ao encontro no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Araão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então Moisés e Araão ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Araão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu quando ouviram que o Senhor visitara os filhos de Israel e que conhecia a sua aflição. Inclinaram-se e o adoraram. Capítulo 5. Moisés e Araão falam com Faraó. Depois foram Moisés e Araão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa
no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixá-lo ir, Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fareis o povo interromper as suas obras? Ide às vossas obrigações. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fareis abandonar as suas obrigações. Porquanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e os seus oficiais, dizendo: daqui por diante não tornei a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste antes. Vão eles mesmo e colham palha para si. Eles imporeis a mesma conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis de todo dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Sobrecarreguem o serviço destes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exaltores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmo e tomai vós palha onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito e colheu restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossas obras, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: por que não acabastes essas vossas tarefas, trazendo tijolos como antes, assim como ontem e hoje? Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos? E nos dizem: fazem tijolos. Além disso, teus servos são açoitados. O teu primeiro povo é a quem tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos sacrificarmos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel vieram em aflição, porquanto se diziam: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa diária. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó, e disseram: o Senhor olhe para vós e faça juízo, porquanto nos fizeste feder diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizestes mal a este povo? Por que me enviaste?
Porque destes que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de maneira nenhuma livraste o teu povo. Capítulo 6. Deus promete livrar os israelitas. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e livrei-me da minha aliança. Portanto, dizem os filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Assim saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu, o Senhor, a darei a vós por herança. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixa sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois Faraó me ouvirá. Como pois Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas dos seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Esses são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Aod, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. Vamos encerrar por aqui. Nós terminamos em capítulo 6 de Êxodo, versículo 15, tá bom, amados? Até a próxima. Deus abençoe a todos.